Hoje é dia 21/10/2020, então a gente está na nossa primeira aula do bloco 5 de atividades APNP. A gente vai dar continuidade então ao nosso assunto, tá? Tudo que a gente já estudou no momento presencial, no bloco 1, no 2, no 3, no 4, então a gente vai usar agora no 5, tá bom? A gente vai só começar fazendo uma breve revisãozinha daquilo que a gente viu na aula passada, tá? Na nossa última aula, também no bloco 4. Nosso bloco 4 ele tratou de vetores, né? A gente tratou de vetores. Alguém aí sabe me dizer o que é um vetor? Só Hã? podem abrir o áudio e falar aí, em vez de Conversem escrever. É comigo mais aí. fácil. Isso aí. Alguém sabe me dizer o que é um vetor? Gabriel, João, Matheus. Xiii, professor, ninguém sabe o que é um vetor. E agora, o que a gente faz? Rapaz, estou pensando como dizer sem usar a palavra lista. Pode usar uma palavra lista, é uma lista mesmo, tá? O Matheus disse lá, é uma variável que armazena um conjunto de dados. Exatamente, Matheus. Então, vetor é uma variável só, e dentro dessa variável a gente vai ter vários números, né? Vários números lá dentro. Bom, a gente está adotando um padrão, vocês lembram que a gente está adotando um padrão que sirva para todas as linguagens de programação, né? Então a gente sabe que vetor ela é unidimensional, tá? Tem uma dimensão só, e que todos os dados do nosso vetor vão ser do mesmo tipo. Então eu vou ter lá uma lista de números inteiros, ou então uma lista de números ponto flutuante, ou então uma lista de strings e por aí vai, tá? Lembrando que Python não precisa ser todos do mesmo tipo, cada um pode ter um tipo diferente, mas a gente vai adotar um padrão, tá bom? Bom, então tá lá. Aqui a gente tem sobre a criação dos vetores e falando sobre os índices dos vetores. Então, nessa linhazinha aqui, ó, quem sabe me explicar o que é que eu fiz nessa linha de código? Abra o microfone aí, pessoal, converse comigo. Senão fica tão chato só eu falando aqui. Você criou uma variável idade e deu um valor para ela. Qual é o valor dessa minha variável? O valor é o vetor de 8 vezes. O valor de 0 vezes 8? Tá. Aqui eu criei uma variável que eu chamei ela de idades. Isso mesmo. Só que quando eu tenho essa estrutura aqui, eu não estou criando uma variável normalzinha, né? Eu estou criando um vetor, ó. Tudo que está entre colchetes, então eu sei que é uma listinha de valores, né? Então eu estou criando a minha variável idades. Dentro dessa minha variável vão ter 8 valores lá dentro. E todos os 8 valores foram inicializados automaticamente com o valor 0. Então, dentro da idades, eu tenho 8 valores lá dentro, 8 casinhas para colocar números, né? E preenchi todas elas com 0. Então, tecnicamente, eu criei minha variável idades, né? Com 8 casinhas lá dentro e tem 0 aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Certo? Então, no caso, o que está entre parênteses é o valor inicial e o que você multiplica por fora, no caso, seria a O quantidade de casas que ela vai ter. Exatamente. Esse aqui é o tamanho do meu vetor, a quantidade de casinhas que vai ter. Então eu falei que tem 8 casinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí aqui dentro eu preenchi automaticamente com o número 0. Tá? Então tem 0 em tudo, eu só não coloquei no slide. Tá? Bom, assim como em outras linguagens de programação, quando a gente trabalha com vetores, eu preciso do índice do meu vetor. Quem sabe me dizer o que é o índice do meu vetor? Xiii, professor Rafael. Tá cri, 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 cri. Opa, o Gabriel respondeu lá. Matheus também. A posição onde está o valor desejado. Isso mesmo. Então, como que eu faço? Se dentro da minha variável eu tenho um monte de valor,
como que eu faço para eu localizar esse valor dessa casinha aqui? Então eu preciso ter um endereço, né? É igual o carteiro faz quando vai entregar a carta na sua casa. Então cada casa não tem um número. Então ele vai chegar lá no número daquela casa, ele sabe que é nessa casinha aqui que ele tem que entregar a correspondência, né? Então o índice nada mais é do que o endereço daquela casinha, né? Daquela posição dentro da minha variável, tá? Como padrão da nossa linguagem, quando a gente trabalha com vetores... Ó, Islam, Oi. cortou o áudio. Não sei se foi só pra mim ou pra todo mundo. Não, que corta também. Tá. Cortou uns 10 segundos, cortou. Ah, é? Então vamos lá, vamos começar de novo. Quando eu tenho minha variável do tipo vetor, eu tenho lá as 8 casinhas, eu tenho que ter o meu endereço dessas casinhas. É como se fosse o que o carteiro faz quando ele vem entregar correspondência na nossa casa, na rua. Então ele vai andando na rua e ele vai olhar o endereço, né, o número da nossa casa e sabe que é aqui que ele vai entregar a correspondência, tá? Como padrão, o endereço, né, o índice da primeira casinha aqui dentro da minha variável é 0. Então não existe índice negativo, tá? Ele começa no 0. E ele é um número inteiro, né? Bom, se ele começa num 0, qual é o endereço da última casinha? Quem sabe me dizer? Menos um. É o tamanho do meu vetor. Olha lá, ó. Tamanho do meu vetor, que é 8, menos 1. Então ele vai de 0 a 7. Se eu tivesse criado o meu vetor com 100, então eu colocaria aqui vezes 100. O tamanho do meu vetor é 100. Quais seriam os índices dele? De 0 a 99. De 0 a 99. Muito bem. Tá? Então isso aqui é o índice do meu vetor. Como é que eu posso atribuir valores para esses vetores ou digitar no teclado valores para esse vetor? Então, quando eu fiz assim, ó, idades, coladinho na variável idades, colchetes e o número 4 lá dentro, então a minha variável idades no índice 4 está recebendo o número 56. Então, lá na minha variável idades, no endereço 4, ó, endereço 4, é aqui que vai vir 56. Tá bom? Nesse aqui, ó, eu estou acessando idades no índice 2, ou seja, nessa casinha aqui que eu estou, ó. O que é que eu vou guardar nessa casinha? Um número inteiro que o usuário vai digitar no teclado do computador. Então vai exibir na tela uma mensagem: digite um número, o usuário vai digitar e esse número vai ser convertido para inteiro e vai ser guardado aqui nessa posição, tá? Mas, né, Oi. no caso, se o usuário não for digitar o número inteiro, ainda se utiliza a variável double float? Ou é outra variável que usa agora? A linguagem Python ela não é tipada, tá? Mas aqui você vai usar int para ser inteiro e vai usar float para ser número ponto flutuante. Não tem double aqui em Python, tá bom? Show. Bom, o Gabriel perguntou, professor, quando eu uso list.append, eu crio um índice a mais na lista? Sim. Sim, Gabriel. Só que isso aí é coisa de Python, tá? Que a gente está trabalhando com orientação a objetos. Se você for trabalhar com um vetor padrão nas outras linguagens de programação, o vetor ele é imutável. Depois que você cria ele com 8 posições, ele vai ter 8 posições para o resto da vida. Tá bom? Mas no caso do Python, no caso do Java, se for, não trabalhando com vetores tradicionais no Java. Se for usar um array list, por exemplo, aí você consegue usar o append também. Tá? Então considere que se eu criei ele com 8, ele vai permanecer com 8. Tudo bem? Mas você pode aumentar também e diminuir os valores usando as funçõezinhas que o Python te dá. Tá bom? Então, olha lá, na posição 4 eu guardei 56, na posição 2 eu guardei o 15 que o usuário digitou no teclado do computador. Então, para percorrer os vetores, a gente viu que se eu tenho um vetor, eu frequentemente preciso percorrer esse vetor. Por que é que eu preciso percorrer esse vetor? Quem sabe me falar por que é que eu preciso percorrer o meu vetor? Hã? O que é percorrer o meu vetor? Percorrer o meu vetor
passar por todos os valores dele, do primeiro até o último. Por que se eu estou trabalhando com listas, né, com vetores, eu preciso percorrer ele? Quem sabe me responder isso? Não tem nenhum espaço vago? Para ver se não tem nenhum espaço vago? Dependendo da situação, pode ser. Quem mais tem alguma opinião? Nenhum erro de linha de código? Nenhum erro de linha de código aí é compilador, né? Não é percorrer o vetor. Seria para usar cada valor separadamente? Isso, para eu poder acessar cada valor individualmente, né? Então, por exemplo, se eu tenho meu problema, eu quero a soma de todos os números do vetor. Então eu preciso percorrer ele para somar de um em um e poder obter essa soma. Se eu quero o maior número desse vetor, tem que percorrer ele para encontrar qual é o maior. Se eu quero o menor, se eu quero quantos pares, se eu quero quantos ímpares, se eu quero quantos números 10 tem lá dentro. Então, quando eu preciso processar os dados desse meu vetor, eu vou percorrer ele, tá? A gente viu que para eu percorrer o meu vetor, a forma mais fácil é usando o comandinho for, né? Então, o for, a minha variável contadora, eu chamei de cont. Então, ele vai variar de 0 até o tamanho do meu vetor idades. Olha lá, ó. Como que eu pego o tamanho do meu vetor? Eu vou usar a função len e vou colocar o nome da minha variável vetor lá dentro. Então aqui ele vai de 0 até o tamanho -1, né? Lembrando que o final ele não entra. Então eu vou escrever na tela valor e na frente idades na posição 0. Foi lá, cont vale 1. Vou escrever na tela valor, dois pontos, o valor de idade na posição 1. Depois idade na posição 2. Depois idades na posição 3. Depois idades na posição 4 e assim por diante, né? Então eu tenho uma repetição de código aqui acontecendo, certo? Eu tenho uma variável contadora que vai fazer a contagem da repetição e ao mesmo tempo eu vou usar essa variável contadora aqui como índice do meu vetor, porque automaticamente esse vetor vai sendo posicionado uma casa seguida da outra, né? Então a jogadinha aqui, o esquema tem a minha variável contadora e eu uso ela aqui no índice do meu vetor, tá bom? João Pedro perguntou, por que tem os dois pontos no range? Você está perguntando esses dois pontos aqui do final, João Pedro? É esse aqui que você está perguntando? Por que, João? Aqui, o comandinho for, assim como o comandinho while, assim como o comandinho if, ele precisa de um bloco de instruções. O que é um bloco de instruções? É quando você tem um monte de instruções, ó, que vão ser executadas apenas quando essa instrução anterior for satisfeita. No Python, a gente precisa dar a tabulação, né? Ó, tem que estar um tab aqui. Tá? Então, tudo que tiver para dentro do for, tudo que tiver alinhado aqui dentro, significa que são os comandos que fazem parte do for. Mas então eu preciso de um símbolo que... Não. Oi? Dá para me ouvir? Dá para ouvir, pode falar. Tá dando para me ouvir? Não, eu tô falando dos dois pontos. No range, no len e dart, fechou as aspas e tem esses dois pontos. Esses dois pontos são para quê? Então... Esses dois pontos aqui, eles servem para te dizer que esse comandinho aqui vai ter um novo bloco de instruções. Esse comandinho está dizendo que a partir de agora os comandinhos vão estar tabulados. Ou seja, é o início do meu for. E para fechar o for? Aí você usa... Para fechar o for verdade. você não fecha, é só fazer uma instrução aqui embaixo, na mesma linha do for. Não, mosquei aqui comigo. É que eu vi o len idades. Eu vi só uma letra e falei, não tinha que ter um começo e um fim dentro do Pode range. ser, você pode fazer ele assim, ó. É o que a gente estava fazendo antes, né? A gente só mudou a sintaxe aqui. A gente estava fazendo assim, ó. Ele vai de 0 até o tamanho, né? Pode fazer. Esse aqui é mais fácil, fica mais idêntico às outras linguagens de programação. Cont começa com 0
vai executar enquanto o conte for menor do que len idades, e a cada vez que ele voltar, ele cresce de 1 em 1. Tá bom? Eu mosquei aqui, eu voei aqui para 2 pontos. É óbvio que tem que ter os 2 pontos. Tá? Esse 2 pontos ele indica o início do for. Ele indica que a partir de agora vai ter comandos tabulados aqui. Tá bom? Eu mosquei aqui, não sei o que aconteceu. Beleza, então. Continuando. Então a gente vai usar, né, o nosso esqueminha é ter a variável contadora sendo utilizada como índice do nosso vetor. Tá? Esse que é o esqueminha de uso para percorrer vetores. Um macetinho, né? Bom, quando a gente tem um vetor, quando a gente tem uma lista de dados, né, um conjunto de dados, frequentemente a gente vai ter que ordenar esses dados. Né? Vocês vão estudar lá que as linguagens de programação elas têm métodos próprios que já fazem essa tarefa para vocês. Mas a gente, como programador, a gente tem que saber como é que a gente pode desenvolver isso. Tá? Se o problema exigir alguma coisa diferente do que a linguagem traz, você vai ser obrigado a programar isso aqui. Então a gente vai começar a estudar alguns algoritmos para ordenação desses vetores. Tá? Então imagina aqui uma situação hipotética, acompanhe o raciocínio comigo. Sua lista de contatos no telefone celular. Então a sua agenda lá de contatos. Vamos imaginar que a gente tem lá a nossa lista de contatos. Está aqui, ó. Uma lista de contatos. Vocês vão ver que essa lista ela não está em ordem alfabética. Ela está toda bagunçada lá dentro, né? Ó, começa com C, depois vai para um Z, depois vai para o M, volta para o A, né? Aí chega lá no professor Rafael lá no final, né? Que é bem parecido com a foto dele, aliás. Né, Rafael? Né? Temos aqui a nossa lista de contatos, né? Toda desordenada. Aí eu vou falar para vocês assim, ó. Qual que é o problema? Você precisa ligar para Camila. Como que você faz para achar a Camila aí nessa lista? O Islan travou de novo. Aí voltou. Opa, será que a minha internet perguntou tá ruim? Você perguntou do problema. Como é que faz para ligar para Camila, né? Nessa como lista que eu de faço contatos. para encontrar a Camila aqui nessa lista de contatos? Quem sabe me falar como que a gente faz? Hã? Como que vocês fariam para achar o telefone da Camila? O João Pedro falou, procura pelo nome. O Gabriel falou, pesquisando. Mas vamos imaginar que não tenha esse campo de pesquisa aqui em cima. Vamos olhar só os nomes aqui. Aí o Matheus disse, é complicado. Né? Como que a gente faz para encontrar a Camila? Aí o João Pedro disse, olha um por um. Exatamente isso, João Pedro. Olha um por um, ou nem liga, né? O João disse, nem liga. Só deixa quieto, né? Deixa quieto, tá muito difícil. Então, para encontrar a Camila, é justamente isso. Você vai lá, é o Carlos? Não. É a Zineide? Não. É o Marcelo? Não. É o André? Não. E vai, um por um. Opa! Cheguei no Camila. Então, é só clicar aqui que eu vou ver o número dela. Né? Então, como você faz para encontrar o nome? Você vai buscando um por um até chegar na Camila. Qual é o melhor caso nessa nossa busca? Quem sabe me falar? Caso mais rápido, assim. Olhei e já sei. Quem sabe me responder isso? Qual que é o melhor caso? Quando tiver ordenado alfabeticamente, ele melhora um pouquinho, mas não é o melhor caso. Quando que vai ser mais rápido encontrar o nome nessa lista? Ou melhor, qual vai ser o nome mais fácil de ser encontrado aí na lista? Ninguém sabe qual é o melhor caso. Vou falar o seguinte, ó. Eu quero ligar para o Carlos. É fácil eu achar o Carlos na lista? O Gabriel disse que sim, o Matheus também.
Então é fácil eu achar o Carlos, né? Então qual é o melhor caso nessa minha busca? É quando o que eu estou procurando fica onde? No topo da lista. No primeiro, né? No primeiro valor da lista, né? Então, se eu olhei no primeiro já é o que eu quero, então eu nem preciso continuar a minha busca. Imagina uma lista com 50 milhões de itens e o computador tendo que percorrer um por um. Vai demorar um tempinho para ele poder te dar uma resposta. Mas se ele já encontra logo no começo, na hora ele já te dá a resposta, né? Então vamos lá. Sabemos que o melhor caso é quando está no primeiro valor. E quando é o pior caso? Quem sabe me dizer quando é o pior caso? E agora faz o silêncio. É? Ah, o João Pedro respondeu. Tá no último. Lá no último. Tá no último, é o pior caso? Teve que percorrer todos e achou lá o último. Professor Rafael, eles acertaram ou não? Acredito que sim. Pois é. Mais ou menos. Vamos imaginar que vocês querem procurar aí o telefone do João Pedro. Vamos encontrar o telefone do João Pedro? E aí? João Pedro disse, adiciona aí, mas eu não vou adicionar. Eu tenho que achar ele. Ele tá na minha lista? Não, né, Matheus? Então, para eu falar que o João Pedro não tá na minha lista, o que é que eu tive que fazer? O que eu tive que fazer para falar que ele não estava na minha lista, que eu não tenho contato dele? Tive que percorrer a lista inteira. Então, pior do que eu percorrer ela inteira, mas encontrar ela no último, é eu percorrer ela inteira e depois do último eu ainda não achar o que eu quero, né? Então, isso aqui é o pior caso da minha busca. Tá bom? Entenderam isso? Todo mundo entendeu o raciocínio? Beleza, então. Vamos continuar, então. Resolução de problemas computacionais. Imagina esse conjunto de dados aqui, ó. 10, 21, 2, 0, 5, 8, 12. Qual que é o problema? Preciso reorganizar esses dados aqui, de forma com que eles fiquem numa ordem crescente ou então numa ordem decrescente de valores. Então, isso aqui é a tarefa que a gente vai aprender agora. Como que eu faço para transformar esse primeiro conjunto de dados neste segundo ou este primeiro neste terceiro aqui? Tá bom? Como que eu transformo isso nisso? Tá? Não pode usar o sort, foi o que eu falei. Você é que vai ter que programar esse sort aí. Beleza? Exatamente. Ué, o cara da linguagem ele fez, então você tem que saber fazer também. Tá bom? Então é isso aí que a gente vai estudar agora. Então vamos lá numa outra situação hipotética. Eu tenho a mesma lista de contatos. Só que agora ela está ordenada. Olha que bonitinho. Do A até Z. E agora eu preciso achar o telefone da Camila. Como que eu faço agora para achar o telefone da Camila, pessoal? João perguntou, é 9 maior que 8, auxiliar 8. É mais ou menos isso. Agora imagina uma lista com 50 milhões de valores, né, João? Quantos if vai ter ali dentro, né? Então vamos lá, agora com a minha lista... Aí vai ser maior o código que a lista. Exatamente. Agora com a minha lista ordenada, como que a gente faz para achar o telefone da Camila, galerinha? Se não tem essa parte de pesquisa aqui em cima, tá? Como que a gente faz? Tá ordenado, ó, igual acontece com o nosso celular. O Matheus falou, agora eu vou pela letra, né? Ou seja, eu pulo toda essa parte que não me importa, localizo a letra C e procuro nela, né? Quando chegou no D, eu preciso continuar pesquisando? Se eu tô aqui, ó, eu preciso continuar pesquisando? Não, né? Então percebam que o nosso algoritmo, nesse caso, ele está bem melhor do que antes, né?
Então, toda vez que a minha lista estiver ordenada, a nossa vida facilita bastante, né? Então, por isso, a gente vai ter que aprender a ordenar as nossas listas, os nossos vetores. Tá bom? Então, como que a gente faz para encontrar? Você vai lá, pesquisa, chegou no D e não achou o telefone da Camila, então nem precisa continuar, porque a gente sabe que ela não vai estar, tá? Qual é o melhor caso? Quem sabe me falar qual é o melhor caso? Analisem aí. Quem sabe me responder? O melhor caso é se fosse o André. Realmente, é o primeiro da lista toda, né? E qual é o pior caso? Ele ser a letra Z ou ele não existir, né? Mas se ele não existir, a gente pode travar o nosso algoritmo de alguma forma. É bem isso mesmo. Tá bom? Bom, continuando então, o objetivo da ordenação é facilitar a nossa busca pelos dados. Tá bom? Busca pelos dados. Se você está lá num dicionário, você tem que buscar por uma palavra. Tem que folhear, folhear, folhear até achar a palavra. Se você está lá no seu celular, quer achar um contato, tem que lá buscar, rolar a tela atrás do contato. Se você está na internet pesquisando por um computador novo, você vai ter que ir lá fazer a busca por um computador novo no banco de dados lá daquela empresa. Então tem uma lista de produtos, você vai ter que buscar por alguma coisa naquela lista. Então quando a gente tem os dados ordenados, essa busca por informação é muito mais fácil, tá? Ela facilita também nas pesquisas de ocorrência de algum valor dentro da lista, ou seja, tem aquele valor ou não tem aquele valor. Ou então, quantos daquele valor tem lá dentro. Então, facilita a nossa vida. Tá? Vários e vários e vários algoritmos de ordenação foram inventados. Muitos, 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 muitos. Se você conseguir inventar um que seja mais rápido, mais eficiente do que os existentes, você vai ficar bilionário. Então, segue a dica. Né? Eu nunca consegui inventar nenhum melhor do que já existia. Bom, de qualquer forma, os 3 algoritmos de ordenação mais fáceis, mais básicos de todos, é o algoritmo de ordenação por bolha, o algoritmo de ordenação por inserção e o algoritmo de ordenação por seleção. Vocês conseguem encontrar pelos termos em inglês também facinho na internet. Bubble sort, que é o bolha, insertion sort, que é a ordenação por inserção, e selection sort, que é a ordenação por seleção. Tá bom? Hoje a gente vai começar com esse primeiro, que é bolha. Tá? Então o nosso trabalho de hoje é entender como é que a gente consegue ordenar, computacionalmente falando, uma lista de valores usando o método bolha. Como funciona o método bolha? A gente tem que entender do swap, que é a troca de valores. A gente já viu esse swap lá no começo da nossa disciplina. Vocês lembram quando a gente tinha um problema assim, ó? Informe o valor para a variável A. Informe o valor para a variável B. Faça com que o valor de A seja o B e que do B seja o de A. Lembra desse exercício que a gente fez lá no começo? Vocês lembram disso? Sim, Matheus. Então, essa troca de fazer com que o A vale o B e que o B vale o A é o que a gente chama de swap. É a troca de valores entre duas variáveis. Então, olha lá. Eu preciso de uma variável auxiliar que guarda temporariamente o valor do A. Né? Isso aí é de Python, tá? Isso aí é coisa que pra gente não é legal, não. Tá bom? Então vamos lá, eu preciso de uma variável auxiliar que guarde temporariamente o valor de A. Então, ou seja, a auxiliar guarda 10, que é o valor de A. Próxima linha, eu falo que o A vale B, ou seja, A não vale mais 10. A partir de agora, o A vale 20, ou seja, perdi o 10, ó. Agora o A vale 20. Depois eu falo que o B recebe o alce, ou seja, eu pego esse valor aqui e coloco aqui no final, ó. Então, o B vale 10. Então, no final, eu tenho que o A vale 20 e o B vale 10. Ou seja, eu inverti esses dois valores.
Esse daqui é o fundamento básico do nosso algoritmo de Bubble Sort. Todo mundo entendeu o que é essa troca aqui? O que é esse swap? É fazer com que A valha B e que B valha A. Beleza, então. Vamos lá. Troquei os valores das variáveis. Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, mas você já falou o que eu ia falar, então agora. Tá. Então vamos lá. Então imagina aqui, ó. Eu tenho vários valores na minha lista. Vários valores, tá? Eu sempre vou comparar eles de 2 em 2. Então eu vou pegar esses dois valores e eu vou testar se eles têm que trocar de lugar ou não. Depois que eu testei e que eu possivelmente troquei, o que eu vou fazer? Eu vou ir para o segundo para o terceiro valor. Vou fazer o mesmo processo de swap. Depois que eu terminei, agora se eu estou comparando o segundo com o terceiro, agora eu vou fazer do terceiro com o quarto. Mesmo processo. Depois que eu fiz o terceiro com o quarto, agora eu vou fazer o quarto com o quinto valor. Então perceba que eu comparei o 1 com 2, depois o 2 com 3, depois o 3 com 4, depois o 4 com 5. Certo? Quando eu terminei o meu ciclo de comparações, eu estou chamando de ciclo de comparações o processo de ir do primeiro até o último, tá? O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no começo e fazer tudo de novo. O primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto. O que eu faço depois? Começo tudo de novo. Primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto. Quantas vezes eu vou ficar rodando essa comparação aqui do primeiro até o último valor? Eu vou fazer isso aqui n menos uma vezes. Ou seja, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, então eu vou fazer pelo menos 4 vezes esse processo de sair comparando os valores. Beleza? Exemplo. Minha variável idades lá do começo. Ela tem esses valores. Ó, eu já criei idades já preenchido, né? A gente já viu que eu posso criar o meu vetor já com os dados preenchidos quando eu sei esses dados. Quando eu não sei e o usuário vai digitar, não tem como, né? Mas quando eu já sei, então já está preenchido. Então eu criei minha variável idades, ó lá, 10 numa casinha, 8 numa casinha, 6 numa casinha, 15 na outra, 21, 30, 22. E aqui estão os índices de 0 a 7. Qual é o len da idades mesmo? 8, né? Então são 8 valores. O índice vai de 0 a 8 menos 1. 7, né? Beleza? Então temos o nosso vetor que nós vamos ordenar. Como funciona a ordenação então? Acompanhe o raciocínio porque esse raciocínio aqui é mais complicadinho. Vou comparar o primeiro com o segundo valor. 10 com 8. Eu estou considerando que eu estou ordenando ele do menor para o maior. Do menor para o maior, quem que é o menor? O 10 ou o 8? Quem que é o menor? É o 8, né? Então o 8 ele tem que vir para cá. E o 10 tem que vir para cá. Então eu vou trocar eles de lugar. Vou fazer o swap. Swapping, né? Que é o que chama esse ato de trocar, né? Então auxiliar recebe A recebe B recebe auxiliar, né? Então agora ficou 8, 10. Olha lá, ó, 8, 10. Troquei. 10 e 6. Preciso trocar eles de lugar de novo? 6 tem que vir antes do 10? Ou tá certo do jeito que tá? Preciso trocar, né? O Matheus disse que o 6 tem que vir antes do 10. Então levo o 6 para cá, o 10 vem para frente. Olha lá, 6, 10. Agora 10 com 15. Vou fazer a troca? Preciso trocar o 10 e o 15? Não, né? 10 já é menor e o 15 já é menor. 15 e 20, preciso fazer a troca? Conversem comigo, abra o microfone aí. 10 com 15, preciso fazer o swapping? Não. Não. Agora 20 com 1, preciso fazer o swapping? Precisa. Preciso. Então o 1 vai vir para cá
e o 20 vai vir para cá. Agora 20 com 30, preciso fazer o swapping? Não. Não. E agora 30 com 22, preciso fazer o swapping? Preciso fazer a troca? Preciso, né? O 22 ele é menor do que 30, então tem que trocar ele de lugar. Então, quando eu fiz o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto com o sexto com o sétimo com o oitavo, eu fiz o meu primeiro ciclo, então o meu vetor está desse jeito aqui, ó. Agora a gente tem que ir para o próximo ciclo. Mesma então ele vai coisa. Fazer diversos ciclos, até ficar... Exatamente. Então, de novo, 8 com 6, troca? Troca. Então, o 6 foi para lá, o 8 veio para cá. 8 com 10, troca? Não. 10 com 15, troca? Não. 15 com 1, troca? Troca. Então, o 1 vai vir para cá e o 15 vai vir para cá. 15 com 20, troca? Não. 20 com 22, troca? Não. 22 com 30, troca? Não. Então, no final do segundo ciclo, o meu vetor está deste jeito. Ô, né? Professor, vai usar laço de repetição aí para fazer isso? Então, ou dá para fazer tudo na mão? Eu acho que dá para fazer tudo na mão, né? Porque eu tô vendo que tá repetindo a mesma coisa várias vezes, né? Aí eu acho que dá para usar um laço de repetição, né? Então, ele vai trocar até o 1 estar antes do 6? Depende, né? Depende do conjunto de dados, tá bom? Vai usar o while ou o for, desde que você escolhe, tanto faz um ou outro. Então terminamos o segundo ciclo. Reparem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. E eu vou ter n menos 1 ciclos. Então eu vou ter quantos ciclos mesmo? Se eu tenho 8 valores, eu vou ter quantos ciclos? 7. Eu terminei o segundo. Vamos começar com o terceiro, então. 6 e 8, troca? Não. 8, 10, troca? Não. 1 com 10, 10 com 1, troca? Troca. Então, 1 vem para cá, 10 vem para cá. 10 com 15, troca? Não. 15 com 20? Não. 20 com 22? Não. 22 com 30? Não. Então, no final do terceiro ciclo, o meu vetor vai estar desse jeito aqui, ó. Quarto ciclo, 6 com 8, não troca. 8 com 1, troca. Então, 1 vem para cá, o 8 vai para lá. Não troca, não troca, não troca, não troca, não troca. Então, no final do quarto ciclo, temos aqui o meu vetor deste jeito. Vamos começar, então, o quinto ciclo. 6 com 1, troca? Troca. 1 vem para cá, 6 vai para lá. Então, 6 com 8 não, 8 com 10 não, 10 com 15 não, 15 com 20 não, 20 com 22 não, 22 com 30 não. Então, terminamos mais um ciclo e o meu vetor está desse jeito. Vamos começar um novo ciclo. 1 com 6, 6 com 8, 8 com 10, 10 com 15, 15 com 20, 20 com 22, 22 com 30. Então, terminamos o sexto ciclo. Meu vetor continua desse jeito. Precisamos de mais um ciclo, porque são 7. Mas observem, vocês perceberam que nesse sexto ciclo eu não fiz nenhuma troca? Vocês perceberam isso? Então, quando isso acontecer, eu fazer um ciclo inteiro, né, e nenhuma troca for feita, então significa que o meu vetor já está ordenado e eu não preciso continuar fazendo outros ciclos. Só que isso aqui já é uma versão aprimorada do algoritmo, tá? A versão mais simples dele, ele vai executar 7 vezes sim. Beleza? Só precisa de uma variável a mais para você poder interromper esse fluxo aqui, tá? Então, toda vez que você fizer uma troca inteira, um ciclo inteiro, e nenhum swap for feito, nenhuma troca de valor for feito, então a gente já pode parar ele, porque o nosso algoritmo já está em ordem. Entendemos como funciona o Bubble Sort? Sim? Ele é facinho, né? Ó, tem a lista de valores, aí você só compara o primeiro com o segundo. Se é do menor para o maior,
Então o menor tem que estar antes do maior, né? Se eu pedir que você ordene ele do maior para o menor, aí aqui teria que trocar. Ó, o 6 tem que vir para cá e 1 para cá. Então aí depende do caso que você vai estar resolvendo. Tá? Aqui eu resolvi do menor pro maior. Então o menor tem que vir antes do menor, do maior. Tá bom? Então é sempre assim. Só um pouquinho, Rafael. Compara o primeiro com o segundo, segundo com o terceiro, terceiro com o quarto, quarto com o quinto, quinto com o sexto, sexto com o sétimo, sétimo com o oitavo. Terminou? Começa tudo de novo. Primeiro com o segundo, segundo, terceiro, e vai fazendo. Tá bom? Pode falar, Rafael. Ô, João, já a gente responde aí. Vocês viram que tem 8 posições e, como o Islam falou, ele faz 7 trocas, né? Então, por que ele faz essas 7 trocas? Porque sempre ele compara de 2 em 2 números. Então, por exemplo, se você chegar na posição 7, se fossem 8 números e você chegar no ciclo 8, ele ia ter que olhar o número da 8ª posição. Reparem que ele sempre olha com a posição da frente, ó. Então, por isso que a gente sabe que ele precisa sempre de uma iteração a menos, porque quando ele chegar na penúltima casinha, ele já vai comparar com o último número. Então, se você tem lá 100 números, você vai ter 99 ciclos. Se você tem 1000 números, você vai ter 999 ciclos. Se você tem 50 números, você vai ter 49 ciclos. Então, é sempre um ciclo a menos. E quando termina o primeiro ciclo, nesse caso aí, nesse exemplo que o Aislan falou, o que a gente pode concluir ou afirmar depois de terminar o primeiro ciclo? Em questão dos números ali de maior para menor, quando termina o primeiro ciclo, o que acontece? O que eu posso afirmar? Alguém notou alguma coisa ali no comportamento desse algoritmo? Rafael, eu estava lendo a pergunta aqui do Gabriel, acabei não prestando atenção na sua pergunta. Ah, tá. Até eu tinha esquecido. Depois do primeiro ciclo, o que aconteceu nesse exemplo aí do algoritmo do Bubble Sort, quase não explicou? Volta lá. Primeiro. Ó, esse é o algoritmo, ó, volta ali lá no começo. Essa é a entrada, vai começar o primeiro ciclo. Reparem a ordem que os números estão aí, ó. 10, 8, 6, 15, 21, 30 e 22. Terminou o primeiro ciclo. O que aconteceu? Olha o vetor de baixo ali. O que aconteceu, por exemplo, com o último valor que tem lá? O que é esse último valor em relação a todos os outros valores? É o maior valor da tabela? É isso, ó. Exatamente. Então, o que acontece no primeiro ciclo, nessa implementação do Bubble Sort? No fim do primeiro ciclo, aonde eu sei que vai estar o maior valor? No final da tabela. Vai estar no final. No final do segundo ciclo, aonde que vai estar o segundo maior valor? No penúltimo número da tabela. No penúltimo número. Vocês repararam como que o Bubble vai funcionando? Como que ele funciona? Sim. A cada ciclo, ele vai pegar o maior valor, que ainda não foi ordenado, e vai jogando sempre para o final. Então ele começa a ordenar sempre, né? Lá do final a gente sabe que a ordem, a cada rodada, uma ordem vai ficar, o maior vai ficando para o final. Ah, igual ele passou uma rodada ali que não mexeu em nada, ou que acabou ordenando tudo por sorte, mas não tem problema, ele continua rodando várias vezes, porque daí a cada rodada ele entende que ele tem que pegar o maior valor e ir jogando para frente. Então não tem como ele saber se o vetor está ordenado ou não, a não ser que não passe por nada, né? Aí é possível saber. Mas se não, a ideia dele, a inicial, né, é isso daí. Aí tem várias melhorias, né? Essa aí que a Isla falou é uma delas, né? Que se você passou por tudo, não fez nenhuma troca, então a gente sabe que ele já está ordenado. Uma outra melhoria... desculpa, Rafael. Pode falar. Uma outra melhoria que a gente pode fazer no algoritmo, mas isso aí vai ser vocês que vão pesquisar depois. Igual o professor Rafael falou, eu falei que se fez uma passada inteira e não fez nenhuma troca, então o array já estava ordenado, né? Mas uma outra melhoria, repara aqui o seguinte, ó, eu estou no segundo ciclo, aí eu vou fazer o terceiro. Se eu estou no segundo ciclo, a gente já sabe que esse aqui está no lugar dele e que esse aqui também está no lugar dele. Porque no primeiro ciclo esse veio para aqui e no segundo ciclo esse veio para aqui. Então no terceiro ciclo eu posso só chegar até aqui, ó. Eu não preciso fazer esse e esse.
Perceberam isso? Então é uma outra melhoria. Então eu vou diminuindo. Porque daí o que vai acontecer? Depois no outro eu vou parar aqui. 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 E no último eu posso ter só essa comparação. Então eu também consigo ir otimizando ele, né? Então existem várias versões desse algoritmo aí, né? Cada um tentando dar uma melhoradinha nele. Tá bom? O Gabriel tinha perguntado ali se tem alguma situação em que o Bubble Sort é melhor. E ele percebeu que ele executa mais do que muitos outros. Geralmente o Bubble, a gente utiliza-se ele mais porque ele é, de certa forma, mais fácil de entender o que acontece. Mas os outros... E na verdade não tem um que é melhor para todas as opções. Existem vários algoritmos de ordenação e cada um é melhor para um determinado caso. Não tem um que é melhor para todos. Esse aqui é o melhor de todos. Não tem, porque daí a gente cai naquelas situações. Lembra que o Reisnan falou? Qual que é o melhor caso? O melhor caso é se já está tudo ordenado. Qual que é o pior? O pior vai ser se está tudo desordenado, ao contrário. Não, para alguns vai ser o pior, para outros não. Então, existem vários outros. Mas, de uma maneira geral, o Bubble ele é mais utilizado didaticamente. Ele não tem, os outros são, computacionalmente, os outros são melhores. Inclusive o Merge Sort, Heap Sort, Quick Sort, vários outros algoritmos de ordenação que são bem melhores do que o Bubble, Insertion e Selection. Tá bom? A gente só vai estudar os três porque, didaticamente falando, eles são mais fáceis da gente programar e da gente entender o funcionamento da estrutura. Tá bom? Tem uns que é uma maior viagem, rapaz, pra você entender alguns, né, Reisnan? Nossa, ficar fazendo tem uns que eu nem sei até hoje como funciona. Eles quebram isso aqui em duas partes, aí depois vai juntando as partes quebradas. É computacionalmente melhor, é mais rápido para ordenar, mas para a gente explicar o passo a passo aí demora um pouquinho mais. Aí tem que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado de algoritmos. Tá bom? Pode pesquisar que ele é bem interessante, tá? Então aqui nós temos o nosso algoritmo Bubble Sort, que vai comparando sempre 2 em 2, sempre o valor com o próximo, né? Então n-1 vezes. Então agora é a hora da gente praticar esse aprendizado que a gente teve hoje, tá bom? Como que a gente vai praticar esse aprendizado que a gente teve hoje? Lá no nosso material de estudos, tem lá a nossa apostilinha que a gente elaborou para vocês. Então lá tem os livros da biblioteca digital, vocês podem acessar. Eu coloquei aqui os links, tem os capítulos que vocês vão poder acessar, né? Outros links de páginas de internet que a gente selecionou. Se vocês abrirem o Moodle, vocês vão ver que tem videoaulas de outros professores no YouTube explicando o mesmo conteúdo. Tem vídeo de dancinha que eu coloquei lá para vocês. São trabalhos, inclusive, que institutos federais já fizeram com os alunos, que os alunos vão dançando, simulando a ordenação. Depois vocês assistem lá, que é bem interessante. Tá bom? Mas não, deixa nessa tela aí, rapidão, do atendimento. O Gabriel perguntou ali, né, professor, eu estou entrando agora, como eu teria que, no meu caso, eu teria que assistir às aulas, e se tiver alguma dúvida, quando posso esclarecer? Nós aqui, você acho que estudou aqui, você sabe que a gente tem os horários de atendimento. Então, lá no documento, o Aislan te mandou um e-mail, caminhou para mim também. Lá tem todos os detalhes dos horários de atendimento. Você pode procurar a gente nesses horários. E eu recomendo que você acesse lá o Moodle da nossa disciplina de algoritmos, porque lá tem um material desde o primeiro bloco, inclusive material de antes do primeiro bloco, né, quando a gente ainda estava com a aula presencial. Eu não sei qual é o seu conhecimento com programação, se você a sua noção, mas eu recomendaria que você acompanhasse e eu assistisse esses encontros desde do primeiro bloco. O Aislan está mostrando ali, ó, ele está lá no Moodle de algoritmos, pode ver o bloco 4, tem o link da apostila, que é esse aí que o Aislan está mostrando, tem alguns vídeos ali, ó, só não vai conseguir fazer os exercícios de desafio, mas lá naquele material tem tem todos os exercícios para você praticar, inclusive os desafios. Aí tem, 40 no bloco 3, ó. Todos eles têm as videoaulas, tem bastante material. Então começa lá do bloco 1. Então se você programa em Java, não tem problema. Em Python é bem tranquilo. Você vai ver que não tem ponto e vírgula e não tem chave.
de diferença maior, assim. E você não precisa colocar o tipo da variável. Mas dá uma olhada aí do bloco 1, ó, porque na verdade antes do bloco 1 a gente só ensinou o que era variável, como criar uma variável, quais são os tipos. Então isso daí, se você já programa um pouquinho em Java, você vai ter uma noção de como funciona. E daí no bloco 1 a gente começa com, acho que aí até mostra, né, Islan, lá, os tipos de dados, a lógica, os operadores, atribuição. Então começa aí do bloco 1, leia o material aí, né, que o material, apesar de parecer uma apostila, ele está escrito de maneira bem didática, né, a professora Islan escreveu a maioria desses materiais aí, e escreveu como se fosse conversando mesmo, está bem tranquilo de ler, não é aquele texto chato, não, e igual de certos livros, de muitos livros, né? Então esse aí tá bem tranquilo. Olha aí, ó, tem vários exemplos lá, ó, de como usar o print, que daí no Java é o System Out Print, como mostrar várias coisas, variáveis. Pega lá o material do bloco 1, do 2 e segue os blocos. E tem também videoaulas. Naqueles encontros que a gente fazia igual esse hoje, as aulas estão lá no YouTube. Pode ver que tem lá videoaulas, né? Tem o link de outras aulas aí, de outros professores, e também tem os dos nossos encontros, ó. Em alguns casos, ó, tá vendo? Ó? Resolução de exercício na quarentena. Então, nesse primeiro bloco, acho que a gente só resolveu o exercício, a gente não fez encontro igual esse, explicando a matéria, a gente só deu uma revisada, né, das aulas presenciais, né? Isso, então, aí depois, isso. Mas acompanha lá. Quando a gente passou a ter aula regular gravada, aí a gente tem tudo aqui por data. Você pode baixa o material, né? Aqui, ó, o material da apostilinha nossa, e daí você assiste as aulas, tá? Da sequência. Então, por exemplo, no dia 12/8 foi essa aula que foi dada, no dia 19/8, né? Então você faz isso daqui, resolve os exercícios lá, tenta resolver esses desafios que estão aqui no nosso material. Se você observar, ó, lá no final dos materiais, tem lá os desafios, ó. O 1, o 2, o 3, o 4. São os mesmos desafios que estão lá valendo nota, tá? Então quem não tem acesso à internet faz, então todo mundo tem acesso a isso daqui. Tá? Então por mais que não vai dar para você resolver eles lá pelo Moodle, você lê o exercício e tenta resolver ele. Daí você comparece aqui nas nossas aulas e nos nossos atendimentos. Tá bom? A gente geralmente fica no Discord lá, online, porque daí o Google Meets tem que abrir a sala, né? Então, lá no Discord é mais fácil de conversar e a gente fica com esse histórico de conversas lá, né? Então você consegue, por exemplo, acabou a aula, durante as aulas, os alunos, a gente vai trocando código ali pelo chat e eles permanecem ali, por isso que a gente acaba gostando mais de lá. Então, você pode acompanhar, procurar a gente lá no Discord, dá para compartilhar a tela também, a gente consegue ver o seu problema e te ajudar no que for possível. Tá, daqui a pouco eu já vou salvar esse vídeo da aula e já vai estar aqui, ó. Vai estar lá 21/10 e vai estar o link para vocês assistirem, né, essa aula de novo se precisar. Tá bom? Então vai estar tudo aqui no nosso Moodle, tá bem organizadinho. Combinado? Então, como que vocês vão fazer agora como atividade? Aqui tem a revisão sobre vetores, que a gente já viu, sobre a ordenação dos vetores, né? O swap, né, que é aquilo que a gente falou, da troca dos valores. Aí começa a explicação sobre o bubble sort, que é aquilo que a gente viu hoje nos slides. Daí a gente colocou aqui, ó, o processo de troca, né? E colocou o primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto, né? Todo o ciclo 1. Depois começou tudo explicando o ciclo 2 de novo, depois o 3, depois o 4, explicando tudo que a gente fez aqui. Tá bom? E daí tem os exercícios, o exercício 1 e o exercício 2. É bem facinho resolver isso daqui. Por enquanto, a gente não pediu código, porque o código vai estar lá embaixo nos desafios, obviamente, que é mais difícil, né? Mas aqui vocês vão ter que fazer à mão, tá? Então, por exemplo, nesse vetor aqui, ele não está em um vetor de inteiros, ele é um vetor de ponto flutuante. Então, como que você faria passo a passo? Você vai copiar esses dados numa folha, aí você vai começar a fazer assim, ó. 1,99 com 10,99, troca? Não. 10,99 com 10,50, troca? Sim. Então, copia a linha de novo, faz a troca. Copia a linha de novo, faz a troca. Copia a linha de novo. Vai dar um monte de linha, né? Então, é esse passo a passo, ó.
da ordenação que eu quero que vocês façam à mão no caderno. Tá bom? Isso aqui é só para a gente raciocinar sobre o exercício. Beleza? Tá, não precisa mandar foto não, porque isso aqui é só para vocês estudarem. Tá bom? Tranquilo? Só para vocês estudarem. Aí, semana que vem, a gente vai falar sobre outro algoritmo e depois sobre outro algoritmo. E daí, ó, aqui tem as respostas dos exercícios, tá? Lá no finalzinho tem as respostas de todos os exercícios, mas não olhem as respostas. Vocês resolvam e depois que vocês terminaram de resolver, aí vocês vão lá e olham as respostas para conferir, tá? Ah, não sei fazer, eu vou ver como o professor fez. Não, não faça isso. Tente resolver, peça ajuda para o amigo, venha no atendimento, não olhem a resposta se vocês não souberem fazer. Só olha a resposta depois que vocês terminaram. Aí, se tiver errado, vocês corrigem, mas pelo menos você fez uma vez. Tá bom? Então, aí vocês têm lá 3 desafios para fazer. O primeiro deles é por bolha. Então, agora vocês vão ter que programar o método bolha. Tá bom? Mas a gente vai estar aqui com vocês na hora para programar isso daqui. Combinado? O Gabriel perguntou, mandou um link. Esse exercício é legal para treinar esses métodos. Deixa eu abrir esse exercício que o Gabriel mandou. Vou colocar aqui. Tá, tem entrada, saída e algumas restrições. Pode ser. Tá? Aqui é um site que tem aqueles desafios, né, de programação. É isso, Gabriel? Acho que eu já vi esse site aqui. Né? Então vai ter vários desafios aqui que vocês podem estudar, resolver exercícios extras, né? É que a gente não tem como dar alguns exercícios bem mais desafiadores para vocês, porque tem pouca gente vindo, né? E a gente não está acompanhando vocês nas aulas, né? Desculpa. Igual seria dentro da sala de aula, né? Mas para quem quiser dar uma avançada além daquilo que a gente passa, isso aqui é bem interessante, tá? Lá nos livros que a gente indicou para vocês da biblioteca virtual, lá tem listas e listas e listas de exercícios e vários deles resolvidos também. Vocês podem pegar ideias lá para vocês praticarem, tá bom? É meio complicado de usar no começo porque tem que ser exatamente igual a saída e a entrada. Isso, vai pegando um jeitinho, né? Porque o código deles tem que bater, senão eles não tem como corrigir. É por isso que fica um pouquinho chato no começo. Tá bom? Então é uma outra forma de vocês brincarem. Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Alguém tem alguma coisa para falar? Já estamos aí quase 1 hora de aula. Professor Rafael, quer falar alguma coisa? Acho que é isso aí, Islan. Da minha parte tá ok. Beleza. Ô, João, é a primeira aula sua, mas você tem que entender. A gente viu o funcionamento do algoritmo, né? Agora o nosso trabalho é botar esse funcionamento em código, tá? Aí vai ter que ter um for dentro do outro for, né? E aí que a coisa começa a complicar um pouquinho. Lá dentro do for de dentro tem que ter um if para poder fazer aquela troca, né? Enfim, faz parte da nossa tarefa, que é codificar a solução desse passo a passo aqui. Tá bom? Rafael, você está com as bolinhas ali, quer falar alguma coisa? Não, é que estava aberto o microfone. Beleza. Fechou. Pessoal, então eu vou parar de gravar aqui. Eu me despeço de vocês. Vejo vocês nos atendimentos acadêmicos e também na semana que vem. E falem lá para o pessoal comparecer na aula, porque essa matéria aqui ela é bem interessante, né? E os algoritmos são bem mais avançados, né? Porque precisa usar tudo que a gente já estudou até hoje. Tá bom? Tchau para vocês, se cuidem. Bom resto de semana aí. Ô, João, tanto faz. Tem gente que gosta do Eclipse, do Visual Studio Code, do Python Online.